Invocando a proteção de Deus, por aberta essa sessão, não havendo impugnação, aprovada a ata de sessão anterior. Anuncio adiamento do 2 da pauta, é o embargo de declaração 109.415/2015, da relatoria do desembargador José Zuquim Nogueira, que se encontra em licença médica. E adio também da minha relatoria o 9 e o 10 da pauta. Agravo instrumento 99.971/2015 e 99.972/2015, em face do pedido de adiamento por uma sessão pelo agravante. Passando ao pedido de preferência, é o 20 da pauta. O 20 da pauta, com marca de Nova Chavantina, apelação 93.297/2015, apelante Bayer, apelado Agrologística, Comércio de Produtos Agropecuários Limitada e outros. O pedido de preferência com sustentação oral é pelo patrona da Bayer, é isso? Relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bayer S.A. contra a respeitável sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da segunda vara da comarca de Nova Chavantina, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Agrologística, Comércio de Produtos Agropecuários Limitada e outros, declarando a inexigibilidade das duplicatas mercantis, folhas 204 e 207, determinando o cancelamento do protesto da duplicata número 013972, a baixa das hipotecas e extinção da ação de execução movida pela apelante contra os apelados, bem como fixou a verba honorária no valor de R$50 mil. O recorrente insurge-se contra a sentença, alegando ausência de relação entre as cédulas de produto rural endossadas à apelante e as duplicatas mercantis, até mesmo porque foram emitidas em safras diversas. Alega que não restou comprovado qualquer vício de consentimento no momento em que os apelados aceitaram as duplicatas mercantis e afirma que o juiz presumiu, entre aspas, pelo depoimento do informante, que foi, entre aspas, pressionado a conseguir o aceite das duplicatas mercantis. Aduz que é imprescindível que a convicção do magistrado esteja embasada não só em depoimentos colhidos em audiência, mas principalmente no conjunto probatório, o que não ocorreu no caso. Requer a reforma da sentença para manter rígidas as duplicatas mercantis, objeto da ação de execução que move contra os apelados, com o seu consequente prosseguimento, bem como mantendo-se incólume as garantias hipotecárias. Alternativamente, pleiteia a redução dos honorários. A apelada apresentou as contrarrazões, é o relatório. Eu concedo a palavra à doutora advogada para a sustentação oral pelo prazo regimental, que estará marcando no telão, e anotando também que o nosso regimento veda a leitura. Boa tarde a todos, boa tarde, excelência. Importante frisar que, nesse caso, houve duas negociações. Uma, que foi a operação de troca, onde foram emitidas as CPRs, referentes às safras de 2003 e 2004. E a outra foi a compra e venda convencional de mercadorias, que onde foram emitidas as duplicatas mercantis, as notas fiscais referentes às safras de 2004 e 2005. As CPRs, elas foram cobradas diretamente dos emitentes dessas CPRs. Conforme o pagamento foi abatido
do valor devido à apelante. Inclusive, foi dado baixa no cartório de registro de imóveis o penhor dessas CPRs. Por essa razão, não há qualquer relação entre as duplicatas mercantis e as CPRs. Como constou no relatório, entende-se que foi presumido que os apelados eles foram pressionados a aceitar as duplicatas mercantis para reforçar a garantia. Ocorre que essas duplicatas mercantis, embora as duplicatas mercantis com aceite, elas gozem de autonomia, na ação de execução que foi apensada aos autos, nas folhas 134 a 138, constou as notas fiscais que originaram essas duplicatas. Nessas notas fiscais, além de constar o número da duplicata, constou inclusive a assinatura dos apelados de que receberam esses produtos. Ou seja, se fosse para reforçar uma garantia, não haveria por que emitir nota fiscal e entregar a mercadoria a eles. Outro ponto diz respeito às garantias hipotecárias. Foi alegado que as garantias hipotecárias foram substituídas por essa CPR, o que não ocorreu. Essas garantias hipotecárias, elas são oriundas da abertura de crédito rotativo para novas compras pelos apelados. Inclusive, as CPRs elas foram emitidas em 2004 e essas hipotecas foram ratificadas em 2005. Isso confere que não há qualquer relação entre as CPRs e as duplicatas mercantis, que foram emitidas para novas compras efetuadas pelos apelados. Em razão disso, requer a reforma da sentença e o provimento do recurso de apelação. Passo ao voto. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título movida por Agrologística e outros contra a Bayer S.A., pleiteando a declaração da inexigibilidade das duplicatas mercantis em virtude da sua quitação por meio da cédula de produto rural endossadas à acredora, ora apelante. A apelante insurge contra a sentença, alegando ausência de relação entre as cédulas de produto rural que lhes foram endossadas e as duplicatas mercantis, até mesmo porque foram emitidas em safras diferentes. Alega que não restou comprovado qualquer vício de consentimento no momento em que os apelados aceitaram as duplicatas mercantis, sendo imprescindível que a convicção do magistrado esteja embasada não só em depoimentos colhidos em audiência, mas principalmente no conjunto probatório. O douto juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexigibilidade das duplicatas mercantis, determinando o cancelamento do protesto da duplicata 013972, a baixa das hipotecas e a extinção da ação de execução. A Lei 5474 de 68 regula em seu artigo 1º que em todo contrato de compra e venda mercantil, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador, e no ato da sua emissão, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação com efeito comercial. No caso, houve negociações entre as partes, estabelecendo como forma de pagamento a abertura de crédito por meio de escrituras públicas com garantias hipotecárias e ainda as cédulas de produto rural, onde a apelada recebia dos agricultores e a transferia via endosso para a apelante, conforme atestam os documentos de folha 65 e 198, sendo esta praxe utilizada na safra 2003-2004 e 2004-2005. O apelante rebate essa questão, aduzindo que inexiste relação entre as CPRs e as duplicatas mercantis, e argumenta que, em face da relação comercial havida entre as partes, e para possibilitar o fornecimento de produtos com prazo para pagamento,
houve abertura de crédito, mediante constituição de garantias, por meio de escrituras públicas de abertura de crédito com garantia hipotecária, que, ao contrário do aduzido na sentença, não foram quitadas, por isso o ajuizamento da ação de execução. E alega que tais duplicatas não seriam fruto de complemento de garantia, mas teriam origem de outras negociações celebradas entre as partes, quais sejam compra e venda mercantis tradicionais, com venda direta. Em que pese as alegações da apelante, não consta nos autos faturas que deram origem às referidas duplicatas, tornando-se impossível aferir a qual negócio jurídico tais duplicatas se referem. Desta forma, entendo que a sentença não comporta reparo, sendo relevante transcrever o seguinte trecho, aspas, com efeito, atendo-me às provas carreadas aos presentes autos, conclui-se que a emissão de duplicatas mercantis ocorreu apenas na safra 2004-2005, conforme se verifica dos documentos juntados ao feito. Tal informação é ratificada pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo como informante, o senhor Freidiano Giomete Neto, o qual era responsável em mediar as negociações entre as empresas, sendo incisivo ao declarar que apenas houve a emissão de duplicatas na safra 2004-2005, em virtude da empresa requerida não ter conseguido receber o produto acordado com os agricultores via cédula de produto rural, fecho aspas. No caso, para declarar a inexigibilidade das duplicatas, o magistrado pautou-se em provas documentais e também na testemunhal, colhida na fase instrutória. Por sua vez, o apelante alega que o magistrado não pode se embasar em meras conjecturas ou presunções para anular um título de crédito, sendo necessário que os vícios de consentimento estejam desancados nos autos, o que não se verifica no presente caso. Em que pese as alegações do apelante, entendo que as duplicatas merecem ser declaradas inexigíveis, diante do vício apontado pela testemunha ouvida na fase de instrução, pois serviram como meio coercitivo para locupletamento sem causa da apelante, não podendo ser cobradas nem em ação de execução. Por fim, a apelante requer a redução dos honorários advocatícios fixada em R$50 mil. É sabido que a fixação dos honorários deve observar a regra do artigo 20, parágrafo 4º, examinados o grau de zelo profissional, a prestação de serviço, o local, a natureza e a importância da causa. Nesse particular, diante da complexidade da demanda e levando-se em consideração a situação econômica das partes, mantém o valor fixado na sentença. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Desembargador Dirceu dos Santos. De fato, a duplicata é um título causal, embora seja um título cambiariforme e que basta para circular, preenchendo as formalidades, sei lá, é o título exigível, líquido certo. Nesse caso, falta a principal função dela, o principal elemento, que é o aceite. E ele, embora seja um título cambiariforme, ele é um título causal, como Vossa Excelência bem relatou, de modo que duplicata significa que existe a primeira, que é a fatura. E se não tem fatura, duplicado como título causal, um título originariamente brasileiro, criado justamente para facilitar o comércio, ele não pode existir, inclusive é crime. Acho que, salvo engano, no artigo 244 do Código Penal, a duplicata fraudulenta, inclusive, constitui crime. De modo que competiria a parte provar que realmente aquela duplicata tem origem numa fatura e que se houve ou não o aceite, e se não havendo aceite, trazer o comprovante, inclusive, de entrega das mercadorias, que aquela fatura foi realmente verdadeira. De modo que eu não tenho dúvida em acompanhar o voto de Vossa Excelência. Vereadora Cleuci, por unanimidade desproveram o recurso. Também da minha relatoria, anuncio o 17 da pauta, pedido de preferência. 17 da pauta, com marca de nova mutum, apelação 86.748/2015. O pedido de preferência com sustentação oral é efetuado ao mesmo tempo pelo recorrente e recorrido, tendo em vista que há recurso de apelação e adesivo, e pela parte Antônio Conte.
Relatório. Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Delci Conte e outra, e de forma adesiva, por Antônio Conte, visando reformar a sentença proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de ressarcimento de valores sob o benefício da subrogação, condenando os réus a pagar, em uma única vez, o valor correspondente às parcelas já vencidas, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde o efetivo desembolso, nos termos da súmula 43/54 do STJ. Em relação às parcelas vincendas, condenou os réus a efetuar o pagamento na data aprazada no contrato de prorrogação da dívida. Ainda condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa. Nas razões do recurso de apelação, e resignam-se quanto à condenação relativa à taxa de juros a ser aplicada, pleiteando a modificação do termo inicial da correção monetária, pugnam pela redução dos honorários advocatícios e requer o proporcionamento das matérias elencadas. O recurso adesivo requer o vencimento antecipado de todas as parcelas devidas, com o pagamento integral destas e reconhecimento da subrogação de forma plena, além da aplicação do fator IGPM como índice de correção dos valores inadimplidos. O autor apresentou suas contrarrazões e os réus juntaram resposta ao recurso adesivo, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo da parte contrária. Eu concedo a palavra à doutora advogada que defende os interesses de Antônio Conte, pelo prazo regimental, que será anotado no telão, anotando que o nosso regimento não permite a leitura. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor presidente, excelentíssimo relator, revisor, demais nobres julgadores, serventuários e demais pessoas aqui presentes. Meu nome é Targo Conte, atuo em Itapema, Santa Catarina, represento o requerente com recurso de apelação adesiva, Antônio Conte. Breve síntese dos fatos. Excelências, nas folhas 17 consta um contrato de separação de sociedade efetuado entre o requerente e o requerido, assim eu os designarei. Nesse contrato restou pactuado que a dívida que existia sobre a área de terra que passaria a pertencer ao requerente, existia uma hipoteca, um gravame. Os requerentes ficaram obrigados a efetuar o pagamento. Isso em 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Ocorre que após 4 anos eles não saldaram esse penhor sobre a terra. Passado esse tempo, sem nenhuma ciência, inclusive ao requerente, os requeridos foram até a agência bancária, prorrogaram a dívida sem nenhuma ciência do requerente por longos 25 anos, vencendo no ano de 2025. No ato da feitura da escritura por parte do requerente, ele se deu de conta que a dívida não estava paga, que havia um prorrogamento de 25 anos e que as parcelas, inclusive desse prorrogamento, estavam em atraso em número de 6. Por conta disso, o banco credor comunicou ao requerente de que a terra estaria prestes a sofrer uma execução. O requerente, não tendo outra alternativa, chegou até o banco, quitou a dívida, se subrogando no credor primário banco. Excelências, passados 5 anos que o requerente adimpliu com a dívida, ele notificou os requeridos fazendo uma proposta. Me devolvam apenas o que eu desembolsei, 34.500 e alguma coisa, há 10 anos atrás. Os requeridos, em contra-notificação, aduziram: confessamos a dívida e saudaremos ela parcelado. Passaram-se, depois dessa contra-notificação, quase mais 5 anos. Vendo que seria consumado pela prescrição, não restou alternativa ao requerente a efetuar, então, a presente demanda. Propor. Pois bem, senhores, excelentíssimos senhores doutores, desencadeou, então, a presente demanda.
A douta magistrada da primeira instância julgou no sentido de que é incontroverso o direito do requerente na subrogação. Ocorre que, desta forma, o requerente se subrogou nos privilégios, conforme consta o artigo 349 do CC, que ao credor secundário, no caso, o subrogado, cabem todos os privilégios, ônus, ações do credor originário. Pois bem, logo se tem, então, a confirmação que o crédito subrogado do requerente está previsto nos autos, nas folhas 64 e 67, na resolução 2902, que é a que regia o crédito. Ali nessa resolução, senhores, excelentíssimos senhores doutores, resta, então, regido o crédito do requerente. Pois bem, não há controvérsia, então, na presente demanda quanto ao mérito. A controvérsia reside na questão do vencimento antecipado da dívida, no percentual de juros, na correção monetária e no percentual dos honorários advocatícios. Primeiro ponto que levanto na questão de reforma da sentença. Ao julgar procedente a demanda e subrogado, então, o requerido, a douta magistrada o subrogou de forma parcial e não de forma plena, como dispõe o artigo 349, que então faria jus a todos os privilégios do credor primário. Tal ofensa ao artigo 349 se deu quando a douta magistrada proferiu o seguinte fundamento: entendo pela impossibilidade do vencimento antecipado da dívida em razão do requerente não ter requerido a anuência dos requeridos para saldar o banco. Ou seja, o requerente teria que ter pedido anuência aos requeridos para saldar. Ora, excelências, se a dívida estava vencida, o banco estava prestes a executar, os requeridos não efetuavam o pagamento, a única área de terra do requerente era essa, não teria por que ele pedir ciência. Até porque o artigo 346 a 300 e seguintes do CC, do Código Civil, sim, ele não dispõe nada a essa necessidade de anuência do devedor. Não há nenhuma menção a isso. Há, sim, menção aos privilégios e ônus, e não condiciona a necessidade de anuência. Segundo ponto que se requer, então, a reforma da sentença, de que, se os privilégios que gozava o credor originário passaram ao credor secundário, subrogado, lá nessa resolução é clara quando diz que, passados 180 dias, sem o devido pagamento, considera-se a dívida vencida toda antecipadamente. A subrogação não está regida, excelências, pela regra geral nesse caso, mas pela regra especial contida na resolução 2902. Portanto, a douta magistrada de primeira instância fez, de certa forma, uma celeuma entre a lei especial dos créditos, geral dos créditos, e a especial, que seria a que se subrogou a requerente. De se observar que não é justo de que o requerente seja subrogado de forma parcial, porque dessa forma, a ele, então, só foi lhe dado os ônus da subrogação e não os privilégios. Segundo o artigo 2902, que é da resolução de folha 64 e 67, ainda consta que qualquer atraso, o percentual de juros seria gradativo aos bons pagadores, mini produtores 3% e os demais maus pagadores de 9,5% a 12% ao ano. Portanto, excelências, a necessidade de reforma reside exatamente no vencimento antecipado da dívida, porque os requeridos aduziram que não teriam condição financeira de saldar com a dívida. Nas folhas 217, excelências, conta exatamente a situação dos requeridos. Contam com mais de 3.000 cabeças de gado,
6 mil hectares de terra, e são todas as provas nos autos, inclusive também da notificação ao qual confessam e dizem que pagariam e não pagaram. Pois bem, mesmo que a taxa de juros seja diversa da requerida, a douta magistrada se baseou pelo 9,5 a 12,5 da resolução. O requerido da parte do requerente foi 9%. Então, nesse ponto, realmente os requeridos têm razão. Mas o termo inicial é que não confere com o que está na resolução. Segundo ponto, a douta magistrada fixou, então, os juros de 12%, como eu havia comentado. Fato é que o termo inicial não se dá da propositura da demanda, mas, segundo a resolução, o termo inicial dos juros e correção monetária se dá do desembolso, ou seja, quando se faz um financiamento bancário, no que vence uma parcela, por certo, o devedor pagará juros e correção monetária. Então, a douta magistrada poderia, ao menos, ter, pela resolução, ser baseado e ter dado o vencimento, como termo inicial o vencimento, do aniversário de cada parcela. Não precisava nem ser do desembolso do requerente. Mas ela preferiu, então, no dispositivo, a data da propositura da sentença, usando a regra geral e não a regra especial. O terceiro ponto da questão de reforma se trata-se do índice de correção monetária. Excelências, esse não leva nenhum dano a nenhuma das partes, tanto Centro e IGPM como INPC. Foi requerido pelo IGPM porque a resolução assim o diz, mas não há assim maiores diferenças na questão financeira. O quarto e último ponto da sentença foi a minoração dos honorários advocatícios. Todo profissional, quando trabalha, é justa a sua contrapartida a seu reembolso de todo o gasto, todo o empenho, todo o trabalho, todo o estudo no seu trabalho. Eu, particularmente, acho uma ofensa que um profissional jurídico peça para minorar os honorários do outro colega jurídico, porque é uma questão, no meu entender, mais de ética. Não há como se reduzir o trabalho de um trabalhador. Por fim, excelências, peço a reforma nos pontos do termo inicial dos juros, sendo, então, requerido 9%, a doutora fixou 12%, mas para que as partes que são irmãos, e também para até facilitar, de acordo com o menos oneroso ao devedor, não há oposição alguma por parte do requerente que sejam minorados até 8%, não há problema, mas desde que o termo inicial dele seja compatível com a resolução. Essa não é a questão. Então, que seja ao menos considerado o termo inicial. Quanto à correção monetária, repito, não há o que mais. A outra parte também pede IGPM, que seja pelo IGPM. Porém, o vencimento antecipado é a reforma principal almejada, excelências. Isso porque ainda tramita, depois de 15 anos, uma execução em nova mutum em face dos requeridos. Lá eu ainda tenho vários bens garantidos àquela execução. Que essa execução iniciou, inclusive, em Diamantino, passando para a comarca de Nova Mutum e perdura até a presente data. Com aquelas penhoras, eu conseguirei transferir para esse processo as garantias. O que aqui 10 anos, nada garante que os requeridos ainda terão algum patrimônio em seu nome, visto que, como são familiares, a gente sabe que já estão distribuindo para os filhos. Até, excelências, e o ponto principal, é o fim dessa celeuma, dessa animosidade familiar que nós temos. Em especial porque, prorrogando 10 anos os pagamentos, teremos uma perpetuação dessa animosidade amparada pelo Poder Judiciário, que poderíamos agora encerrar isso e que não leva a muito dano, visto que, segundo o dispositivo da douta magistrada de primeira instância, haverá sim lides futuras, porque ali nas vincendas não se encontra o termo de vencimento, quantos seriam os juros, qual seria o índice. Por quê? Porque apenas aduz assim, que paguem na data aprazada para não sofrer os ônus das vincendas. Mas juros e correção não é ônus. Então, quer dizer, aqui 10 anos vão ser pagas sem ônus.
peço, excelências, que os senhores analisem esse dispositivo da sentença na questão das vincendas, como ela dá aso a novas demandas. Portanto, excelência, nos moldes do recurso adesivo, no requerido no item 5 e 6, é que eu peço a reforma da sentença. Quanto à minoração, não faz sentido minorar a 3%, porque eles não são bons pagadores, que resta comprovado nos autos. E para evitar mais 15 anos de litígio entre as partes, porque hoje é uma questão pessoal, mas meu filho faz aniversário. E já faz, 20 anos que a família está em litígio. E eu não queria mais 10 anos. Eu acho que eu talvez consiga dar esse presente para o meu filho. O irmão está aqui, o pai está no leito de morte, é meu cunhado. A gente trabalhou junto 20 anos. Desculpa, mas assim a gente queria encerrar. Se quiserem colocar 8% juro, pode colocar, mas não me deixem, sabe? Pessoalmente pedindo mais 10 anos, brigas e litígios. Apenas isso. Muito obrigada. Desculpa pela minha emoção final. Muito desculpa, senhores, excelências. Muito obrigada. Notando que essa Câmara tem por norma distribuir os votos entre os seus votantes. Então, cada um já tem o conhecimento do que consta do voto do relator. Como se trata de pedido de prever sustentação oral, especificamente quanto ao recurso adesivo, eu vou me ater a ele, já anotando que quanto ao recurso de apelação, eu estou negando provimento. Então, eu vou analisar o recurso adesivo. Adentrando ao recurso adesivo enviado pelo autor, tem-se que postula o recebimento de todas as parcelas pactuadas na obrigação originária, vencidas e vincendas, bem como a aplicação do IGPM como índice de correção monetária. A sentença determinou que as parcelas já vencidas sejam pagas de uma só vez e as vincendas na medida em que o termo de cada uma seja atingido. Aduz o autor apelante que o não pagamento das parcelas na data do vencimento enseja o vencimento antecipado da dívida, razão pela qual requer o recebimento integral dos valores pactuados no contrato primitivo entre o banco e os réus, ante a subrogação. Ocorre que, pela análise do conjunto fático probatório exposto nos autos, especialmente as folhas 198, não existiam prestações de atraso na relação jurídica existente entre os réus e o banco, razão pela qual resta inviável o vencimento antecipado das parcelas. Imperioso ressaltar que o autor subrogado possui direito ao vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento, porém, somente com a aprovação da sentença de primeiro grau é que os requeridos estão sendo obrigados a adimplir os valores, razão pela qual somente o inadimplemento posterior pode ensejar o vencimento antecipado de todas as parcelas. Observe-se que a subrogação existente nos autos é a legal, imposta pela lei, não tendo os requeridos anuído para que esta ocorresse, não podendo arcar com tal ônus. Por fim, postula o apelante pela incidência do IGPM como fator de correção monetária, uma vez que o contrato originário previa tal disposição, conforme a resolução 2902, em seu artigo 2º, inciso 1 do Bacen. O princípio pacta sunt servanda deve ser levado em consideração quando as partes de comum acordo e sem a presença de visos de consentimento pactuam de determinada previsão de forma expressa, conforme aresto. Aqui eu transcrevo um julgado deste tribunal a respeito. Analisando os autos das folhas 99 e 102, consta no corpo da resolução citada que o índice a ser aplicado para a correção dos valores é o IGPM, e restou incontroverso nos autos a pactuação de renegociação da dívida por 25 anos, com observância da aludida resolução do Bacen. Importante lembrar que a subrogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal. Assim, deve ser a sentença reformada nesse ponto, aplicando o índice do IGPM como fator de correção monetária em substituição ao INPC, por expressa previsão. Dessa forma, conheço dos recursos e nego o provimento ao recurso de apelação e dou parcial provimento ao adesivo, tão somente para aplicar o IGPM como índice de correção monetária. Como voto, desembargador Dirceu. Olha, eu tive, portanto, fazer revisão desse processo e chamou minha atenção dois aspectos que eu preciso analisar melhor, até como revisor. O primeiro aspecto que eu vou analisar nessa minha pedido de vista é justamente a subrogação, conforme ela está expressa. O subrogado, ele não paga a dívida por mero prazer, por mera vontade. Eu não sei que seja queira fazer um favor, seja algum, no caso, inclusive, são parentes e tal, mas existe sempre uma relação comercial, uma relação de interesse econômico. E ele subroga-se exatamente com base no que está expresso no título, com seus vencimentos. O cidadão não pagou até hoje. Quer dizer, a dívida não vence antecipada, ela pode vencer antecipada ou com o banco ou depois. E segundo aspecto, essa subrogação, segundo a Férez dos Autos, vem de um contrato em que as partes eram sócios, de familiar, de solveiro, e ficou de ser feita uma transferência e tal, de modo que eu preciso, senhor relator, de um tempo melhor para, embora seja o revisor, e eu fiz essa revisão, e nós sabemos que as revisões são feitas, às vezes, com determinada pressa, em função do processo, mas nós vamos analisar, eu quero analisar essa parte com melhor cuidado. Por isso, mesmo o revisor, eu peço vista para trazer um voto melhor estudado. Senador Cleuci. Eu aguardo, excelência. Quem sabe até posso acompanhar a voz de Vossa Excelência, se for divergente. Mas essa Câmara, nós temos esse privilégio de nós podermos fazer a coisa e trabalharmos com o real e com o verdadeiro. Nós buscamos sempre nessa Câmara a justiça. Então, adiado o julgamento, eu faço o pedido de vista do revisor. Dirceu, pedido de preferência seu, 21 da pauta. É a apelação 95.516/2015. Apelante Hilton José e apelado Banco do Brasil. O pedido de apelação de preferência é pelo Banco do Brasil? Na verdade, excelência, eu fiz um pedido de inserção como litisconsorte do polo passivo do recurso. E o que foi deferido pelo relator. Então, o pedido de preferência é pelo litisconsorte Cleto Webler. Isso. É isso? Exato. E que é o pedido de preferência e a sustentação. O Cleto ele é subrogado também nos embargos de execução, que ingressou com ação em favor do senhor Hilton José Xixim, alegando ser credor da quantia de 903 mil. Eu estou aqui, se me permite um resumo. Vai ter sessão oral? Se necessário, sim. Se necessário. Eu vou ler o relatório para evitar qualquer confusão. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Hilton José Xim, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo juiz da única vara de Sapezal, Dr. João Filho, que nos autos de embargo de execução, o ajuizado de face do Banco do Brasil, julgou improcedentes os pedidos iniciais, assim declarando extinto o feito sem redução de mérito, devido ao adimplemento feito pelo terceiro, Cleto Weber, que teve sua subrogação deferida. Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença, declara inexistente e ineficaz os aditivos da cédula rural hipotecária em relação a si, adequar os honorários compensados os parâmetros do artigo 20, parágrafo 3º do CPC, exclui a subrogação definida na sentença quo do terceiro Cleto Weber, e quarto, a permanência do Banco do Brasil no polo passivo da demanda. Conforme o Ministério do 352, decorreu o prazo para a parte autora, ora apelante apresentar contratações. Contudo, essa se quedou inerte, aliás. Não há preliminares ao relatório.
Então eu concedo a palavra ao doutor advogado do litisconsórcio pelo prazo regimental, que será anotado, e frisando que não cabe leitura, não permite leitura no nosso regimento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, nobres julgadores. Boa tarde, doutora procuradora aqui presente, servidores da casa, doutos advogados, estudantes, ou qualquer pessoa do povo. Bom, senhores, estamos a julgar nessa tarde aqui um recurso de apelação originário de uma ação de embargos à execução, proveniente da comarca de Sapezal, onde, originalmente, esse recurso tinha como parte recorrente Hilton José Shen, embargante na comarca de origem, e embargado e recorrido Banco do Brasil. Os embargos à execução foram interpostos por ocasião para frear e fulminar uma ação de execução de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias. É uma execução de 2 cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias. Durante o tramitar da execução, um dos co-devedores, que também era executado, estava no polo passivo da execução, o Sr. Cleto Weber, se subrogou no crédito e pagou a integralidade desse crédito, ora executado. Portanto, como autorizava os próprios títulos, como também a legislação civil, ele se subrogou no crédito do Banco do Brasil, credor primitivo ou originário. Bom, a apelação encarta nas suas razões 5 teses jurídicas para análise deste nobre colegiado. A primeira delas, que é da nossa concordância, inclusive, é o julgamento imediato do mérito dos embargos à execução. Por que isso? Porque no juízo de origem, o magistrado proferiu sentença sem julgamento de mérito, porque, segundo o entendimento do magistrado, o pagamento por um dos codevedores retiraria o objeto dos embargos à execução, o que, na visão dele, extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Entendemos nós, Cleto Weber, subrogado no crédito, que existe mérito a ser enfrentado, e concordamos com esse pedido da apelação. Isso faria com que utilizássemos o artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sem problema nenhum, excelências. Bom, a segunda tese aviada é a invalidade da subrogação. E aqui já começamos a não concordar com o apelante. E nós não concordamos com o apelante, excelências, não por acaso, não à toa. Nós concordamos com o apelante conforme esta casa, esse sodalício de justiça, já o fez em 3 ou 4 oportunidades. Por exemplo, no agravo de instrumento 56969. Também na apelação 80597. Ou mesmo, excelências, no agravo do instrumento 144251. Esses recursos foram julgados pela 2ª e 6ª câmaras, e elas assentiram, sim, a validade da subrogação. E o fizeram por uma razão muito simples, que é um dos primeiros motivos que nós trazemos aqui. Eles o fizeram falando que a subrogação, ainda que convencional, ela não solicita para a sua validade a notificação ou anuência do devedor originário. Reitero, a notificação não é necessária para a anuência do devedor originário para a validade do ato. Nós concordamos com essa argumentação
E digo mais, o caso aqui não é um caso de subrogação convencional, onde se remeteria a sua disciplina as disciplinas, aos artigos da seção de crédito. Aqui se trata, sim, de uma subrogação legal. O que me deixa ainda mais tranquilo a vir aqui expor a Vossas Excelências, por ter tratado do tema no julgamento anterior. É muito claro na legislação civil e na posição jurisprudencial e doutrinária que a subrogação legal ela é automática e ela não solicita a qualquer momento da anuência do devedor, do codevedor, do devedor solidário. Bom, essa é a primeira tese avocada pelo apelante, e a gente trabalha essa tese, essa matéria com muita tranquilidade. Aliás, por sinal, essa própria quinta Câmara já trouxe entendimento nesse sentido. Inclusive, num acórdão da relatoria do próprio desembargador Dirceu, que é a apelação 90587 de 2014. Naquela oportunidade, foi cimentado nesse feito, nessa apelação, que opera-se a subrogação quando há pagamento integral do débito, objeto da ação monitória por um dos codevedores. É desnecessária a prévia aquiescência dos demais devedores, já que a subrogação opera-se de pleno direito com o pagamento nos termos do artigo 3463. Portanto, essa tese natimorta da apelação, o que nós solicitamos e reiteramos nesse momento. A tese número 2, ou a terceira tese, é a impossibilidade de substituição processual nos embargos à execução do Banco do Brasil pelo seu Cleto Weber. Uma tese está ligada à outra. A primeira, sobre a invalidade da subrogação, superando ela, por óbvio, a substituição processual merece que seja aperfeiçoada também. E não apenas por causa disso. Se nós formos notar o artigo 567.3 do CPC, ele veicula uma tratativa especial para o caso de substituição das partes. E esse dispositivo já restou claramente disciplinado, ou sedimentado, inclusive pelo próprio STJ, em sede de recursos repetitivos, é o Linden Case RESP 1091443, de que não é necessária a aquiescência ou a anuência da parte contrária para a substituição processual. Isso difere da regra geral que está lá no artigo 42 do CPC, mas tem regra específica e ela tem que ser respeitada. Então, excelências, também essa terceira tese é totalmente improcedente. Entramos então agora no mérito do recurso, que é um mérito dos embargos à execução exposto na comarca de origem, que, vejam os senhores, é a forma que o devedor escolheu para elidir o objeto da execução. Artigo 306 do Código Civil. É a forma que o devedor escolheu para elidir o objeto da execução. E qual foi essa forma? Ele avocou a tese da ilegitimidade passiva. Por quê? Porque quando da emissão dos títulos executivos, as cédulas rurais, ignoratícias e hipotecárias, ele foi lá e assinou de próprio punho. Porém, elas foram aditadas em duas oportunidades. A primeira no ano 2009, a segunda no ano de 2010. Esse segundo aditamento, segundo o apelante e embargante, esse segundo aditamento foi ele representado embargante, devedor perante o título, foi feito por pessoa que não tinha mais poderes de representação.
E a gente já está dentro dos autos, as folhas 184 e 185 na numeração originária, uma certidão de uma procuração plenamente válida, onde ele, Hilton José Shen, outorgava poderes para Márcia Weber a representá-lo perante instituições financeiras, Banco do Brasil, expressamente escrito na procuração, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em operações de financiamento, firmar financiamentos, dar bens em garantia, aditar financiamentos. Portanto, essa procuração, que foi lavrada em Tangará da Serra, estava em plena validade quando foram firmados os aditivos contratuais desses títulos. Então, é uma tese avocada também em inúmeros outros processos que versam sobre outras cédulas, mas que é uma tese que também não prospera, e isso já foi reconhecido. No próprio agravo de instrumento 56969, julgado há 2 semanas atrás, fora reconhecido. Na apelação 80597 da 6ª Câmara, relatoria do desembargador Guiomar, já foi reconhecido. Então, vejam, senhores, que existia uma procuração plenamente válida, em que pese o apelante alegue que fora utilizada uma procuração já revogada. Vejam, senhores, uma nota muito interessante. Ele, autor, alega que a procuração revogada fora utilizada para firmar os aditivos. Ou seja, ele utiliza o defeito da representação, qual seja a revogação numa procuração. Porém, essa outra procuração que está nos autos, folha 184 e 185, e que nós extraímos uma certidão em 2014, diz que a procuração estava plenamente válida e só foi revogada pelo próprio outorgante na data de 18 de fevereiro de 2013. Os aditivos foram firmados em 2010, excelências. Mas, em 18 de 12 de 2013, essa procuração, válida até então, fora revogada pelo outorgante para que ela não surtisse mais nenhum efeito. Porém, ao revogar uma procuração, o outorgante reconhece tacitamente a sua validade até então. Portanto, não prospera a tese principal dos embargos à execução e da presente apelação, de que existe um defeito na representação, existiu uma novação contratual da qual ele não seria responsável. Não. Existe sim a responsabilidade, porque fulcrado numa procuração plenamente válida. Enfim, já finalizando a sustentação, vou para a última tese que ele avoca, que é a majoração dos honorários advocatícios. Eu acompanho a doutora, a minha colega aqui, que me precedeu nesse púlpito, e eu também concordo que a gente tentar menosprezar o trabalho do colega com a diminuição dos seus honorários é algo difícil de um profissional engolir. Porém, nesse caso, eu não peço a improcedência da tese do colega apelante. Eu peço, sim, a inversão dos ônus sucumbenciais, porque julgando o mérito do embargos através do 515, parágrafo 3º, teremos vencedor e vencido. E não fulminando ou não considerando as teses avocadas pelo apelante, é necessário, sim, uma inversão dos ônus sucumbenciais, o que nós, de pronto, nesse púlpito, solicitamos. Finalizo minhas
modestas palavras aqui, agradecendo o tempo de Vossas Excelências, a atenção de Vossas Excelências e desejo uma boa tarde de trabalho a todos. Nesse caso, ele foi, talvez só dar o credor, ele pagou o título subrogando-se como avalista do devedor. E na execução, o juiz extinguiu a execução, dizendo que uma vez que ele pagou, não tinha sentido. Só que eu estou reformando por isso, porque se ele pagou a dívida, ele subroga nos créditos que ele tem. E, como disse, a procuração fora feita, e essa discussão em torno da procuração. Mas um elemento importante é dizer que a dívida foi em proveito dele, foi ele que fez a dívida, foi em proveito dele, e ele não nega esse fato. De modo que eu estou dando, negando provimento ao recurso, estou negando provimento ao recurso do apelante, né? E do embargante, né? Que o apelante é o Hilton, embargante, né? Esse mesmo. Ele é outro. Parcial. Exatamente. Os autos para prosseguimento com subrogado. Então está sendo provido recurso no termo do pedido do apelante. Provendo o recurso para dar prosseguimento da execução. Os argumentos do apelante, que a subrogação precisava da anuência, é o mesmo caso anterior, está sendo que não há procuração, para prosseguimento, julgando e procedendo dos embargos, e mantendo o apelante no polo ativo como credor da execução. Só não está aplicando o 515 da forma como foi arguido em todas as matérias ventiladas no recurso de apelação. Só está acolhendo a primeira matéria, que foi inclusive motivo de concordância do litisconsorte, no primeiro item o que foi arguido. O julgamento dos embargos, do mérito dos embargos, em sede de apelação. Não. Com relação. Não, exato. O item número 1, que o litisconsorte concorda, que é o que o relator está julgando. Ou seja, acolhendo a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento dos embargos. Certo? É isso, desembargadora Cleuci. Então, por unanimidade, deram um provimento ao recurso. Excelência, é um fato muito importante. O que está em jogo aqui é o embargos à execução. A execução continua lá. A execução continua lá correndo. Eu acho que até foi está sendo dado provimento ao recurso de apelação de Hilton José Shein para cassar a sentença, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos. É isso. Que foi o item 1 da concordância de Vossa Excelência. Certo? Só que Vossa Excelência estendeu toda a matéria do 515 que poderia ser julgado aqui. E o relator simplesmente está acolhendo o quê? A tese da nulidade e o retorno dos autos. Isso, desembargador. Então, por unanimidade, deram provimento ao recurso enviado por Hilton José Shein. Desembargadora Cleuci, pedido de preferência o 35 da pauta. É apelação 125.189/2015. O pedido de preferência é pelo recorrente, é isso? 35, o pedido de preferência é pelo recorrente, Diego Martim? Pelo recorrente. É só pedir preferência, né? Igreja Câmara. Trata-se de apelação civil interposta por Diego Martins Paz de Barros contra a sentença proferida pelo juízo da 20ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Sentença essa que julgou improcedentes embargos opostos na execução que lhe move Dirce Maria Uemura. Sustenta o embargante o desacerto da decisão recorrida
sob o fundamento de que fora condenado ao pagamento integral da multa contratual, juros e correção, quando, na realidade, houve o descumprimento apenas da última parcela do contrato, razão pela qual a multa deveria ser reduzida ao percentual de 2%. Aduz que a embargada descumpriu as obrigações avançadas, sendo que era obrigação dela informar a conta para a qual seriam feitos os depósitos, conforme consta da cláusula contratual, sendo imprestável para tal fim a conta informada via e-mail. Alega que ficou demonstrado nos autos de que fora por diversas vezes ao local de trabalho da embargada, na tentativa de efetuar o pagamento das parcelas devidas, não logrando êxito em seu intento. Severa ainda que nunca objetivou desfazer a compra e venda, sendo que reside no interior do Estado e passa por uma crise financeira e procurou por diversas maneiras resolver a contenda extrajudicialmente, porém sem obter sucesso, visto que a apelada não lhe recebeu em nenhuma das vezes que a procurou. Requer, afinal, o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos, ou reduzir o percentual da multa contratada para 2%, sobre o valor somente da última parcela, bem como a redução dos juros e do percentual de honorários advocatícios. A apelada, por sua vez, pugna pelo desprovimento. Esse é o relatório. Excelências, o meu voto está bem explicadinho, inclusive a origem qual o negócio que gerou esses créditos cobrados pela senhora Dirce Uemura, e que foi um apartamento pelo valor de R$1,5 milhão, pagou R$1 milhão e ficaram R$500 mil a serem saldadas em 5 parcelas iguais e sucessivas de R$100 mil cada uma, corrigidos pela poupança, e isso aconteceu no ano de 2012. Então, no meu voto, eu estou explorando todos os argumentos de ambas das partes e estou mantendo a sentença quanto aos honorários e demais questões. Apenas eu estou reduzindo a multa contratual para 3,5% e ficando, quanto ao mais, a sentença tal como editada pelo juiz de primeira instância. Esse é o meu voto, senhor. Estou de acordo, senador Disseu. Por unanimidade, deram provimento parcial ao recurso. Pedido de preferência, senador Dirceu. É o 11 da pauta. É o agravo instrumento 100.609/2015, agravante Banco do Brasil, agravado Atacadão. E o pedido de preferência é pelo recorrido Atacadão. É isso? Pelo agravado Atacadão Distribuição. Eu vou ler beta. Agravo instrumento, ação indenizatória por danos materiais morais, impugnação da perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juízo. Ausência de elementos robustos para ensejar a anulação do laudo, recurso desprovido. Senador Clussi. Excelência, eu vou pedir vista, porque eu recebi memoriais e me parece que já existe uma perícia nos autos. E que essa segunda perícia teria um caráter procrastinatório. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência, isso. Eu vou pedir está pedindo nova perícia. Tem a perícia realizada e o agravante está querendo. Agravo instrumentação indenizatória por danos materiais e morais. Impugnação de perícia técnica realizada por profissional nomeado pelo juiz ACO. Ausência de elementos robustos para ensejar a anulação do laudo. Recurso desprovido. Exatamente por isso, porque ele quer fazer uma nova perícia. Ele quer fazer uma nova perícia. Não, o Banco do Brasil. Exatamente isso. Já tem a perícia. Eu estou desprovendo. De acordo. Eu estou desprovendo. Já tem a perícia e ele quer exatamente desconstruir para fazer uma nova. Mas o juiz não está. Entende que na necessidade realmente já tem a perícia. Só que se a perícia não é muito boa para ele, não entendo, não sei, não sei quem está nesse mérito. Comungo de vosso entendimento.
Estou de acordo. Quando eu li o voto de Vossa Excelência, que é remetido a nós, inclusive eu tinha recebido o memorial até do Atacadão, eu, inclusive, naquele momento ainda acrescentava no voto. Ele teve oportunidade, inclusive, de se opor através de assistente técnico. Ora, se não o fez, então eu estou de pleno acordo com... Sim, estou de pleno acordo com o voto de Vossa Excelência. Tá? Por unanimidade, desproveram o recurso. Qual que é o próximo? Eu anuncio o pedido de preferência, é o 3 da pauta complementar, embargo de declaração 127.496/2015, interposto no agravo de instrumentos 64.886. Trata-se de embargo de declaração interposto por EIG Mercados Limitada, antiga FDL, Serviços de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de Documentos, contra acordo proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por essa Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão. O embargante disserta suas razões recursais inicialmente que há erro material no acordo, visto que consta equivocadamente a empresa que formulou o contrato com o Estado. Segue aduzindo a ocorrência de omissão quanto à análise de matéria de ordem pública, questão atinente à impossibilidade de se instalar a execução patrimonial sem observância do disposto no CPC, da impossibilidade de fixar as treintes em obrigação de pagar, quanto às deliberações da sociedade. Bom, por primeiro, quanto à ocorrência de dano material, realmente não ficou expresso com clareza o início da narrativa dos fatos, pois a frase quis anotar que a empresa embargada havia participado da contratação, porém, pode realmente ser interpretada de modo diverso. Por isso, entende bom alvitre retificar o introito do voto para constar que FDL, Serviço de Registro, Cadastro, Informatização e Certificação de Documentos Limitado, da qual a embargante fazia parte, logrou o êxito em celebrar o contrato de concessão de serviço público 001/2009 com o governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN. Apesar da retificação, em nada implica na alteração do voto na conclusão do julgado, visto que não há influência na matéria analisada na via do recurso de agravo de instrumento. E ultrapassada essa matéria, quanto a demais, eu estou negando provimento. Então, eu estou dando provimento parcial aos embargos de declaração, simplesmente para corrigir o erro material existente. Desembargador Dirceu. Desembargadora Cleuci. Também de acordo. Por unanimidade, proveram parcialmente o recurso. Desembargadora Cleuci, pedido de preferência, o 27 da pauta, é a apelação 106.162/2015, apelante Banco do Brasil, apelante Barcelos Carlos e apelados os mesmos. Essa matéria já é conhecida aqui na Câmara, tanto quando é para prover, quanto é para manter a sentença pela ilegitimidade. Como eu já disponibilizei. Excelência, eu posso... Essa ilegitimidade eu estou acolhendo. Né? Isso. E no mérito, que é uma matéria, o mérito, eu estou... O primeiro recurso eu estou provendo, o recurso adesivo e, consequentemente, restou prejudicado. Como? Que ficou assim a emenda.
recurso de apelação cível, ação de arbitramento de honorários advocatícios. Preliminar de legitimidade ativa suscitada pelo primeiro apelante, entre parênteses, Banco do Brasil. Matéria de ordem pública, possibilidade de análise em qualquer grau de jurisdição. Sociedade de advogados, ausência de indicação na procuração outorgada no processo de conhecimento e legitimidade ativa reconhecida, preliminar acolhida. Primeiro apelo, que é do Banco do Brasil, recurso provido e o adesivo prejudicado. Matéria já é conhecida aqui da Câmara, quando se reconhece a legitimidade em face do contrato e da procuração outorgada. Senador Disseu. Por unanimidade, deram provimento ao recurso do Banco do Brasil e negaram, e restou prejudicado o de Barcelos Carlos. Bom, não havendo mais nenhum pedido de preferência, eu passo a leitura dos meus. Os 6 da pauta. 85.395/2015, recurso desprovido. 9 da pauta. Não, 9 foi adiado. E o 10. 9 e 10 foi adiado. 14 da pauta. Apelação 31.606/2015. Prejudicado o recurso de apelação do Banco do Brasil e conhecido e provido o recurso adesivo de Antônio Rossani. 15 da pauta, 78.130. Posto isso, conheço do recurso e do provimento para cassar a sentença e, aplicando o artigo 515, para o terceiro, julgar improcedente a ação. 16. Apelação 81.143, desprovido. 18. 90.250, provida. 19. 90.552, provido. Só, né? É o 19. O 26 é o 103.689, desprovido. Peraí. Acho que é ambos. Nego o provimento a ambos os recursos. 30. 118.332, provido. 1 da pauta complementar, 128.546, desprovido. O 2 da pauta complementar, 128.386, desprovido. Os meus são só, senador Dirceu e seguido, senador Cleuci. Já vou examinar. O 5 é agravo de mental 135.281. Estou desprovendo. O 7 é o agravo 94.694, desprovendo. Provendo. Estou dando provimento a agravo de instrumento. O 8º é o agravo de instrumento 96.017, desprovendo. O 22 é a apelação 98.472, desprovido. O 24 é desprovido, é a apelação 103.554. 28 é a apelação 109.670, não conhecida. 29 é a apelação 111.317, desprovido. O 33 é o 121.802, desprovido. 34 é a apelação 102.584, desprovido. O 37 é a apelação 126.112, parcialmente provido. Afastada a preliminar de inépcia inicial. 38 é o 127.763, desprovido. O 39
embargo 139.938, desprovido. O 40 é o 141.71 embargos, desprovido. E assim termina. Então, vamos lá. Eu tenho o pedido de vista, que é o número 1. Tenho voto, trouxe o voto escrito, e que eu peço juntada, onde eu estou analisando todas as questões, e, inclusive, eu estou negando provimento ao recurso, mas não pelas mesmas razões que levaram o magistrado a acolher a exceção de pré-executividade. Eu vislumbrei aqui, sim, a iliquidez do título exequendo, e por ser matéria de ordem pública, eu estou declarando nula a execução com base no artigo 618, inciso 1 do CPC. Então, o pedido de vista, eu estou negando provimento em divergência com o eminente relator. Restando eu a votar, eu peço vista, então, adiado de julgamento, e faço pedido de vista do segundo vogal. O número 3 da pauta é agravo regimental 138.671/2015, que eu estou desprovendo. O 4, também agravo regimental de número 141.211/2015, também desprovido. O 12 é apelação número 125.047/2008 da comarca de Sinop, e eu estou provendo parcialmente esta apelação. O 13 é apelação número 6.284/2014 da comarca de Rondonópolis. Também estou provendo parcialmente. O 23 é apelação 102.056/2015 da comarca de Tangará da Serra. Também parcialmente provido. O 25 é a apelação número 103.603/2015 da comarca de Jauru. Aqui tem preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e também preliminar de cerceamento de defesa. Eu estou rejeitando ambas. E, no mérito, desprovi o recurso. O 31 da pauta é a apelação número 119.735/2015 da comarca de Rondonópolis. Eu estou provendo. O 32 é a apelação número 119.886/2015 da comarca da capital, parcialmente provido. O 36 é a apelação número 125.201/2015, também da comarca da capital. Aqui tem a preliminar de nulidade de sentença, que eu estou acolhendo, ou seja, declarando nula a sentença e sem resolução do mérito, nos termos do 267, inciso 5 do CPC. Porque eu estou acolhendo a preliminar, reconheci aqui a coisa julgada material suscitada pelo apelante. Com isso, não avanço. O 41 são embargos de declaração 121.521/2015 de Mirassol do Oeste, rejeitados. 42 também embargos de declaração que eu estou provendo. 43 embargo de declaração 129.501/2015 rejeitados. E agora a pauta complementar, Josi. O número 4, também embargo de declaração 125.088/2015 da comarca de Canarana, parcialmente acolhidos. E o 5 é
também embargos, declaração 121.406/2015 da comarca de Barra do Garça, rejeitados. E com isso, encerra. Desembargador Cleuci, só uma... Esse que eu acolhi parcialmente não muda o acordo. Só uma indagação. Se eu não estou enganado, é o 42 da pauta que está sendo julgado como embargo de declaração, não é isso? 42? Vossa Excelência converteu o embargo de declaração em agravo regimental para lhe dar provimento. Se eu não estou enganado, é isso. Se eu lembro do voto que eu li. Não é esse? Então, eu não sei pela anotação para constar aqui, porque trata-se de embargo de declaração, mas foi recebido como agravo de instrumento, certo? Só para deixar anotado para a Secretaria depois para ver o procedimento interno lá, para não ter problema, que está sendo provido, certo? Recebido como agravo regimental. E aqui eu só estou... Certo? Sim, eu lembro. Alterando a verba honorária. Eu só estou dizendo por causa da questão... O despacho está no voto, que está recebendo um embargo de declaração, dando efeito, convertendo em agravo regimental, trazendo para o plenário para poder julgar, certo? Só para não ter problema lá na hora de anotação. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a sessão.